Manuel Blanco, Roma Santa. Você já ouviu esse nome? Seria ele um caso de um lobisomem espanhol? O caso de uma pessoa que possui licantropia clínica? Ou um caso de um psicopata que matou várias pessoas em regiões da Espanha? É isso que a gente vai ver hoje, aqui no canal Conectados S.A. Mais mistério para você. Salve família, começando mais uma vez o nosso programa aqui pelo canal Conectados S.A. Eu sou Ari de Jesus e vou ficar com você durante um tempo para trazer informação, entretenimento, curiosidade, suspense e mistério hoje sobre um caso muito emblemático que o Sandro aqui vai relatar para você, que é sobre Manuel Roma Santa, né, Sandro? Exatamente. Tudo bem, Ari? Tudo ótimo, graças a Tudo Deus. tranquilo, como passou bem a semana? Com a garganta irritada, mas mas é esse tempo aí, cara, essa mudança de clima aí sempre causa isso aí, né? Caso você não saiba, a gente transmite aqui de Ponta Grossa, Paraná, e aqui às vezes tá um sol de 20, 25 graus e de repente tá nevando. Não, nevando não. Mas... Nevando, não digo, mas exatamente. Aqui ao lado tem a cidade de Castro, aqui no Paraná. Tem Carambeí, Ponta Grossa, Carambeí, Castro. Deu uma chuva de granizo. Rapaz. Essa semana que, olha, foi incrível. Apareceu em vários jornais, vários vídeos aí, forrado de pedra, de gelo, cara. Exato. Cheio mesmo. Exato. Parecia neve, parecia outro país. Exatamente. E causou muitos danos na cidade, né? Então, assim, né, força para as pessoas aí que perderam tudo as coisas que tinham. Essa chuva incrível, grandiosa, realmente, de granizo que aconteceu aqui na cidade de Castro. Exato. De 18 graus baixou para 3, 4, 5 graus aí de repente. Grande abraço para todos vocês. Deixe-me me apresentar. Eu sou o Sander Wiener. Ficaremos juntos mais ou menos durante 1 hora, aí trazendo para você muita informação, mistério e suspense. Hoje com o assunto ou o nome de uma pessoa, Manuel Blanco, Roma Santa. Você já ouviu esse nome? Já leu sobre esse caso? É um caso realmente bem incrível, bem assim que mexe com a imaginação das pessoas. Por quê? Porque tem 3 possibilidades para esse caso. Será que ele foi um possível lobisomem espanhol? Será que ele foi apenas uma pessoa que sofria de licantropia clínica? Ou será que ele foi apenas um psicopata que matou, né, várias pessoas em regiões da Espanha? É isso que a gente vai ver hoje aqui no canal Conectados S.A. Exato, né? E vamos ler também os comentários do último vídeo, que foi sobre o Jason Voorhees. A gente fez semana passada. Você comentou tanto os comentários normais quanto os comentários do chat. A gente vai abrir aqui e ler junto com você. Exato. Okay? Antes de continuar, eu só queria pedir para você curtir, comentar, compartilhar o nosso vídeo. Quando se faz isso, a plataforma encara que ele tem relevância e passa para mais pessoas, né, Sander? Mais e mais pessoas. E também tem aquele botão Ripar. Você clicando ali, sem custo financeiro, você não vai pagar nada. Você está apenas selecionando nosso vídeo para chegar a mais e mais pessoas no YouTube. Exato, né? Manuel Blanco Roma Santa. Leu sobre ele, assistiu algum vídeo, alguma coisa sobre a história desse homem? Algum tempo atrás já, eu já tinha lido, né, sobre o que tinha acontecido com Manuel Blanco Roma Santa, né? Igual o Sander falou, uns falam que é um caso de licantropia clínica, né? Inclusive hoje, nos dias de hoje, existem pessoas, né, cientistas até que estudam essa possibilidade da pessoa se sentir um animal, né, e agir como tal. E a possibilidade também de ele ter sido um possível lobisomem, aí mais pro lado do sobrenatural, né, ou talvez um psicopata, né, Sander? Exatamente. Então vamos iniciar contando a história aí do Manuel Blanco Roma Santa. Então ele nasceu em 1809, na província de Ourense,
lá na Espanha, né? Em 1809, sempre, até então era filho único, não sabemos ainda, né? E o nome do pai dele era Manuel Blanco e a mãe dele era Maria Roma Santa. Então, assim, é um caso interessante, né, para a gente poder, não apenas vir aqui contar essa história, mas de você ir atrás da informação, realmente ele instiga a curiosidade em você. Então ele nasceu, e tocou o despertador do Ari aqui. Então ele nasceu em 1809, né, nessa província de Ourense, lá na Espanha. Teria tido era pobre, um camponês, né? Ajudava os pais e tal. E ele, assim, era estudado, né? Frequentou normalmente lá os estudos para a sua idade, então era alfabetizado e tal. Era coisa assim que era realmente diferente para os jovens daquela época, porque aquela época não era assim, tinha estudo, não tinha nada, né? E ele sempre foi atrás de estudo. Então ele tinha realmente um bom conhecimento também na parte assim escolar, podemos dizer assim, né? E ele tinha uma baixa estatura, sabia, né? Não chegava nem a 1,5 m, né? Não, segundo relatos, né? Informações, ele tinha 1,37 m de altura. Ele chegou, o máximo dele. Então era praticamente uma pessoa de baixa estatura, realmente, né? E então ele, né, foi tendo a sua vida e tal e tal. Aos 21 anos ele casou com uma moça, né? Ela, se não me engano, tinha um ano mais velha que ele. Ele casou com ela. Não teve filhos. 3 anos depois, isso em 1831, ele havia casado. E 3 anos depois, em 1834, faleceu a sua esposa. E ele não teve filhos, também não se envolveu mais assim com ninguém depois, né? A parte séria para casar novamente. Teria se envolvido tempo depois com outras mulheres. Mas aí que inicia essa curiosidade da parte dele. Não sabemos o que aconteceu, né, com a sua mente ou não, mas ele sempre tentou ir atrás da conquista das mulheres, conquistá-las. Parecia um prêmio para ele, né? E ele se tornou mascate, se tornou vendedor ambulante. Ele andava pelas ruas, passava pelas cidades. Naquela época eram províncias, né? Cidades pequenas, né? Passava de cidade em cidade, vendendo mercadorias e tal. E aí, né, passou por várias regiões. Também depois, por último, trabalhou, como ele conhecia muito as estradas, conhecia muito os roteiros para chegar em determinada cidade ou província, ele acabou trabalhando como guia dentro das matas, para poder levar as pessoas, para atravessar as pessoas para diversas regiões. Ele conhecia bem, né, a região. Conhecia bem a região. Então, de mascate, ele conseguiu trabalhar nessa outra parte também. Por exemplo, assim, você ia para Carambeí, um exemplo, que é a cidade mais próxima que tem aqui. Você ia a pé ou de carroça, alguma coisa assim. Ele atravessaria você, mostrando o melhor caminho a seguir. Aí você pagava para ele, ele ia lá, levava você, depois trazia você novamente aqui para Ponta Grossa. Era mais ou menos dessa forma que ele trabalhava. Ele era o Uber da época, né? Exatamente. É um guia. Né? Era um guia ali da mata, das estradas e tal. E aí, o que aconteceu? Aquela época, muitos homens iam trabalhar fora, trabalhar longe. As mulheres, às vezes, ficavam sozinhas nas casas e elas tinham que ir comprar mantimentos, tinham que ir atrás das coisas para casa, porque o marido, às vezes, estava longe. O que acontece? Elas iam lá e tinha que atravessar para outras cidades, outras províncias, para adquirir as coisas para sua casa, né, às vezes, né? Então ele ia, como ele estava trabalhando, o Roma Santa estava trabalhando ali nesse lugar para fazer esse trabalho, né? Elas contratavam ele para
atravessar elas, levar elas para outra cidade, alguma coisa, guiá-las no meio da mata. É pela segurança, né? É pela segurança, exatamente. E aí que acontecia as coisas. O que que acontecia? Muitas mulheres iam, mas não voltavam. Então, para você ver assim, ia, mas não voltava. Perguntava o que aconteceu. Eu deixei fulana de tal em determinada cidade, determinada região. Se ela não apareceu, eu não tenho nada a ver com isso. Então, muitas coisas foram ali acontecendo dessa forma, dessa maneira. E o incrível é que o quê? Ele se demonstrou ser um assassino realmente. Porque ele matava essas mulheres. Matava as pessoas. Tanto mulheres sozinhas e também mulheres com crianças. Ele matava as pessoas. Nossa. Ele tem nas costas dele 15 mortes de pessoas que ele matou. Que acho que ele confessou também, né? E ele confessou que matou. A primeira morte dele, o primeiro crime que ele cometeu, seria de um delegado. Que ele foi preso na época devido a contas que ele tinha a pagar, acabou devendo para uma pessoa. E aí ele foi preso por isso. A pessoa deu queixa dele e que ele estava devendo, tinha dado golpe na pessoa. A pessoa deu queixa dele, ele foi lá, foi preso, ficou alguns dias preso, e ele entrou em confronto real com o delegado. O delegado acabou parecendo morto. Nossa, imagina só. Então, para você ver assim o quão incrível essa história. E aí, né, primeiro crime dele. Depois ele teria, né, ido trabalhar, como eu falei para vocês, aí nessa parte assim, nas matas, em estradas, transportando pessoas como guias também para outras cidades ou outras províncias próximas ali. E aí teria matado diversas mulheres, apenas a relatos de mulheres, não homens. Isso que é interessante. E o que acontece? Ele também tentava assim cortejar as mulheres, tentava conquistar as mulheres que tinham contato com ele. Então, e uma história muito interessante ali, que o quê? Ele também foi assim falado que ele foi foi uma pessoa hermafrodita, sabia? Parece que ele foi registrado como Emanuela, né? Isso, como Manuela. Ele foi registrado quando nasceu e dizem, né, há relatos que ele foi tratado como menina na época que ele, né, quando nasceu e tal. Até mais ou menos os 5 anos, 6 anos de idade. E aí depois que o médico, né, conhecido lá, acabou vendo o sexo dele, realmente, que ele era homem. E aí, a partir disso, a família começou a tratá-lo como menino ali. Então é uma curiosidade bem assim interessante, por quê? Porque às vezes pode ser isso que mexia com a cabeça dele também, não sabemos, né? Então foi um dos casos aí de hermafrodita que apareceu na história, né? Um dos casos, né? Então, e ali ele viveu, né, normalmente, né, cresceu, como eu falei, teve estudo, teve bom conhecimento escolar e tal. Aconteceu isso de ele começar a matar as pessoas ali. Tanto que não levou muito tempo para ele ser preso. Ele foi preso e realmente confessou o que estava acontecendo. O que acontecia? Ele levava as pessoas, as mulheres subiam, não voltavam para casa mais. Ele fazia cartas, mentindo. Olha só, né? Ele escrevia cartas das pessoas, das mulheres que subiam, falando que escrevia por elas, falando: eu estou em tal lugar, tive que ir para outro lugar, daqui a alguns tempo, 1 mês, 2 meses eu retorno. Não se preocupe, eu estou bem. Ele escrevia cartas assim para os familiares que o procuravam para perguntar sobre determinada pessoa. Digamos, o Ari foi lá para região de Carambeí, por exemplo, e não retornou. Ele ia lá, escrevia a carta,
em nome do Ari, para, se a família fosse procurá-lo, né, ele entregava essa carta. Ó, fulano passou por aqui, acabou de ir para outro lugar e deixou essa carta aqui, se acaso você, alguém da família, viesse procurá-lo. Decidiu ir embora daqui. Então era isso que acontecia. É bem interessante, né? O cara mexia realmente com a mente dele, né? Ali. E ele acabou, né? Sendo pego com relação a essas mortes, esses desaparecimentos que aconteceram. No começo, os corpos não eram encontrados. Sumiam realmente. Depois ele meio que parece que perdeu esse medo. E os corpos começaram a aparecer aonde ele estava. Ele ficou mais à vontade. Ficou mais à vontade, exatamente. E aí que mexe com a imaginação dele ser um possível lobisomem espanhol. Por quê? Porque os corpos tinham marcas de mordidas, como mordidas de lobo. Imagina só. Não pareciam mordidas nos corpos, como se fosse lobo. E aí que começou a instigar a imaginação das pessoas com relação a isso. Uma coisa cruel que dizem que ele fazia também, dizem que ele retirava a gordura do corpo das pessoas para vender. Ele fazia um produto, né? Fazia um produto, fazia assim um creme, alguma coisa, uma pomada. Ele fazia o que conseguia fazer com a gordura das pessoas que ele matava. Ele matava a pessoa, ia lá, pegava um punhal, abria a barriga, abria as laterais do corpo, extraía essa gordura visceral ali, abdominal das pessoas, e aí acumulava e vendia. Uns dizem que era para fazer sabão também. Então é muito assim incrível essa história nessa questão aí que acontecia. Imagine você comprar um sabão de uma pessoa e depois descobrir que aquilo ali é gordura de corpo humano, né, cara? Isso, exatamente. E como que ele foi pego mentindo? Por quê? Como eu falei, ele fazia cartas das pessoas que estavam sumindo ali na região, né? Que pediram a ajuda dele para atravessar para determinada cidade, acabava sumindo. Ele entregava as cartas para as famílias, mas ele foi pego numa questão ali. As roupas das pessoas ele roubava e vendia em outras cidades para não dar muito na cara. Teve famílias de pessoas que foram para outras cidades também procurar essas pessoas que sumiam. E acabavam encontrando ele vendendo as roupas dessas pessoas em outras localidades. Aí que ele foi pego. Então aí que ele deu essa marcada. Não sabemos se ele realmente quis deixar essa pista para ser pego ou acabou se ferrando ali e acabou se entregando. Entregando, né? Então, aí que ele foi pego. Foi preso, né, devido a isso que ele estava fazendo. Daí que foi revelado que ele tirava a gordura visceral das pessoas. Ele mesmo relatou isso. Não era nem pessoas que falaram, ele mesmo concordou. Ele foi lá e falou, não, eu matei mesmo. Matei mais de 13 pessoas ali, nessa região. Só que não fui eu que matei. Eu falou o nome dele, né, Manuel Blanco Roma Santa. Eu matei quando eu estava transformado em lobo. Quando eu fico sozinho, eu sofro de uma maldição. E essa maldição me transforma em lobo quase todas as noites de lua cheia. E aí ele falou que atacava as pessoas quando ele estava transformado em lobo. E aí que ele matava as pessoas. Isso ele falou pro delegado em depoimento, né? Pro delegado, pro juiz, para todo mundo que perguntou ali. No momento que ele foi pego, ele teve sim tanta frieza de confessar, de fazer realmente. Acho que ele estava no tribunal. Isso, falar tudo que ele tinha para falar. Eu não fui eu mesmo, eu matei de 13 ali a 15 pessoas, mais ou menos, e acabei cometendo assassinatos, mas não fui eu que quis fazer isso. Eu fiz
porque eu sofro de uma maldição, a qual eu viro lobo às noites de lua cheia. Ele dizia se transformar em lobisomem, né? Ele iria se transformar em lobisomem. E eu atacava as pessoas para saciar a minha fome. A minha fome é tão grande quando acontece isso que eu não consigo me segurar. E aí apareciam as pessoas com marcas de mordida, como se fosse mordida de lobo. Dizem também que alguns ossos apareciam quebrados. Então, para você ver assim, o quão incrível é essa história. E ele falou que ele atacava as pessoas quando ele estava transformado em lobo, né? E também que dois homens o acompanhavam durante esses ataques. Que acompanhavam transformados também, né? Transformados também em lobo. Ou seja, os três se transformavam em lobo, aí atacavam as pessoas. Ele atacava para matar. E os outros apenas o acompanhavam. Ou seja, um líder da matilha. Exato. Eu não. Ele era o líder da matilha. Eu ataco e vocês esperam me alimentar. Depois vocês vão lá e se alimentam também. E ele chegou até a citar nomes desses dois. Eu não vou lembrar o nome dos dois, mas ele citou. Um era Antônio e o outro eu acabei não lembrando. Assim. Mas era... Essa história foi tão intrigante, foi tão incrível, que nem as próprias autoridades acreditavam no que estavam ouvindo. Ainda mais nessa história, né? Mas eles não acreditavam assim na perspicácia, ali na realidade dele estar falando isso aberto para as pessoas. Mas... Ninguém acreditava nisso. Normalmente, né? Contando normalmente, como se a gente está conversando. Como a gente estivesse conversando aqui. Exatamente. Agora. Então, como se a gente estivesse conversando aqui, ele estava contando para as pessoas. Ele tinha uma lábia muito boa. Dizem que ele falava muito bem, né? Falava muito bem. Tinha uma lábia, um poder de persuasão muito bom. Por isso que ele conseguia atacar as pessoas, conseguia ter uma palavra de persuasão, persuadir a pessoa, convencer a pessoa naquele momento que ele estava atacando elas no meio da mata, por exemplo. Então, nem as próprias autoridades conseguiam acreditar em tudo aquilo. Tanto que acharam que era alguma coisa da cabeça dele. Foram lá, no momento que ele falou que ele se transformava em lobo, os caras falaram, não, esse aí tá louco. Esse aí tá louco. Se a gente jogar ele lá, como a revolta era tão grande, se a gente jogar ele ali na cela com os demais presos, os detentos, eles vão matá-lo. Porque ele matava mulheres e crianças também. Então a gente não pode jogá-lo lá e ele está com algum problema de sanidade. Tanto que a princesa da época, a princesa Isabel II, e dessa região, acabou pedindo uma comissão para tratar, verificar a saúde mental dele. Foi falado que ele tinha aí esse problema mental, que não era normal isso que estava acontecendo. E foi falado que ele possuía uma licantropia clínica nele. E aí que surgiu essa história, né, de licantropia clínica. Ele falou que ele realmente não se sentia como um lobo. Ele falou que ele se tornava um lobo realmente. Se transformava. Porque a licantropia é assim, você sente que você é um animal. É ou não é? Exatamente. Você sente que você é um animal. Mas ele dizia que ele não se sentia como um animal. Ele dizia que ele se transformava realmente em lobo. Mesmo o caso lá do nosso amigo Bill Ramsey. Bill Ramsey, não é amigo não. Que a gente contou aqui junto para vocês, né? Ali ele falava que tinha uma possessão nele, mas em hipótese alguma ele falou que se transformava em lobo ali, né? Então ele disse que poderia ser uma licantropia, no caso dele, que era o possível lobisomem inglês, caso real de Bill Ramsey. Nós temos aqui também, procura lá. E esse caso também é semelhante àquele, porque ele falou que ele
ali semelhante, porque ele falava que ele não se sentia como lobo. Ele era o próprio lobo e matava as pessoas. Então, isso que é interessante mesmo. Foi feita essa sanidade, ele foi condenado, né, ali, à forca, à morte. Como é que é? Primeiro ele foi condenado por, eles chamavam na época por garrote, né? Que é uma morte por estrangulamento, Isso, né? Que seria exatamente. acho que seria a própria forca, né? Isso em 1853, mais ou menos. Ele foi condenado à morte. Mas, como teve uma comoção muito grande desse caso, né, a princesa ali pediu para que... a princesa, a rainha, pediu ali para que tivesse uma comissão melhor médica para verificar o caso dele. E aí foi falado que ele talvez pudesse estar passando por um caso de licantropia clínica. Houve muita curiosidade da comunidade científica na época, né? Como assim se transformar num lobo, né? Exatamente. Então ele ficou sendo acompanhado ali por médicos que verificavam sempre a sua sanidade mental. E aí depois de algum tempo, mais pessoas apareceram mortas também. E aí não teve jeito. Falaram, não, vou ter que fechar esse cara. Tem que prender esse cara aí. E foi preso. Ficou algum tempo preso. E não se sabe ao certo do que ele faleceu. Isso em mais ou menos meados de 1863 ele teria morrido. Dizem que é um problema no estômago que deu nele e ele acabou falecendo. Dizem que seria um possível câncer que deu no seu estômago e ele acabou falecendo depois. Mas ele não foi condenado à morte, mas não foi enforcado, como as pessoas queriam na época. Porque o caso foi tão incrível para as pessoas, as próprias autoridades, as próprias pessoas não acreditavam naquilo que estava acontecendo aos seus olhos. Porque imagine você falar, naquela época, né, você poder ouvir da própria boca da pessoa que estava sendo acusada, ele bem calmamente, não, fui eu que matei, eu cometi os crimes, eu matei mais de 15 pessoas aí, não fui eu participava ativamente dos assassinatos, era eu sozinho, mas tinha 2 pessoas que me acompanhavam ali, e nós 3 virávamos lobo. Imagina você ouvir uma história dessa. Isso em 1800 e pouco. Imagina, hoje já é surpreendente, né? Imagina então, em 1800. Isso, né? Exatamente. E ele vendia a gordura da barriga visceral das pessoas. Pegava ali, fazia produtos e vendia depois. Imagina a ideia do cara. E com 1,37 m, como eu falei, estatura baixa, no máximo 1,37 m, cometeu tantos e tantos assassinatos. Ou seja, uma história incrível, realmente. Impressionante, né? Então, assim... E depois ele faleceu, não sabe ao certo... Ele foi preso, né? Ele ficou preso. Depois de um tempo, ele acabou ficando doente ali e tal. Não sabemos se ele morreu na prisão ou morreu fora da prisão. Mas ele foi condenado à morte, mas por intervenção, por ser um caso tão assim, as pessoas ficaram abismadas com relação a tudo que ele contava, a boa lábia que ele tinha para contar essas histórias, tudo que acontecia com ele. Ele acabou tendo esse poder de persuasão também com as autoridades, na qual ali não o levaram para a forca. E acabou pegando uma prisão perpétua, né? Prisão perpétua, exatamente. Ali, e não sabemos se ele morreu na cadeia ou morreu fora da cadeia, alguma clínica como que é, um sanatório, alguma coisa assim, na época, nem sabemos se existe ou não, existia lá ou não nessa época, mas foi isso que aconteceu, o final aí do Manuel Blanco Roma Santa. Diz aí nos comentários se você sabia dessa história, caso real de Manuel Blanco Roma Santa aí, que dizia
e transformar em lobo ou um possível lobisomem aí. Mas alguns dizem que foi um caso aí de licantropia clínica, né? Para você, Ari, o que era essa história? Eu acho que ele era meio tantã da cabeça, como a gente fala aqui em Ponta Grossa, né? E existe o caso, por incrível que pareça, até hoje existem pessoas que se sentem ser uma outra, ser uma outra, como diz, um outro ser, além de ser, como diz, um ser humano. Algumas pessoas sentem ser cachorro, outros sentem ser até passarinho, imagine. Se você for ler casos de licantropia clínica, existem cada caso, até aqui no Brasil, né, de pessoas que acham, pensam ser até cavalo, animais de grande porte, né. Então como dizer, algo psicológico, neurológico aí, que como diz, que é tratado e estudado aí por cientistas, não só aqui no Brasil, médicos não só aqui no Brasil, como também fora do Brasil, né, Sander? Na Bíblia é falado da licantropia com o rei Nabucodonosor. Exatamente. Inclusive, a gente tem um vídeo falando só sobre Nabucodonosor, Nabucodonosor, né? E também sobre Licaão. Licaão, que foi ali também, teria sido... Ele foi amaldiçoado? Uma por Zeus, né? Por Zeus, né? Exatamente. Na mitologia grega, né? Mitologia grega, exatamente. Então, assim, tem histórias em várias partes aí do mundo, né? Até na Bíblia tem, como a gente falou, também na mitologia grega aí também tem na nórdica, histórias. Fala sobre o grande lobo também lá, né? Então, várias histórias de licantropia. Então, a história é incrível, realmente. Minha opinião, o Manuel Blanco Roma Santa, para mim, era o psicopata. Para mim, não tinha nada de licantropia, não tinha nada de lobisomem espanhol. Para mim, ele era um psicopata. No popular, ele era meio tantanzinho, como a gente fala aqui no Ponta Grossa. Por que psicopata? Porque se ele fosse o lobisomem, realmente, ele não lembraria do que cometeria atrás. Poderia até lembrar, vir alguns flashes na sua cabeça. Mas não falar como ele foi lá, com detalhes, diante das autoridades, diante do tribunal, contou detalhe por detalhe das mortes que ele cometia. Então ele sabia o que estava fazendo. E a gente trouxe o Júnior aqui, que falou, ele conhece muito bem sobre lobisomem, e falou que pode até a pessoa lembrar, mas não nos mínimos detalhes, como ele contava para as autoridades na época. Também ele já premeditava isso, porque as pessoas sumiam, ele ia lá e escrevia cartas no nome das pessoas para entregar às famílias, ou seja, já estava premeditando o que ia acontecer. Então já premeditava todos os crimes dele. Ou seja, o cara era um psicopata, e tirar vísceras das pessoas, a gordura, e vender para fazer pomada e creme, e também até sabão em alguns relatos. Então, realmente é incrível essa história. Para mim, o cara não passava de psicopata. Não tinha nada de licantropia, não. E nem lobisomem. Minha opinião, aí o cara era um bom mentiroso ali. Contava realmente a história que ele queria, que ele criava na cabeça dele, para que as pessoas conseguissem ser persuadidas com aquilo ali. Né? Eu não sei o que leva a pessoa a ter coragem de tirar a vida de um outro ser humano, né? Como eu disse, eu não teria coragem de fazer isso, né? Mas para a pessoa chegar a esse ponto de contar detalhes por detalhes, igual o Sander falou, premeditar, você ter um passo a passo para matar aquela pessoa, não sei nem se é um distúrbio mental, psicológico ali para a pessoa poder fazer isso, né? Então, ou seja, para mim, como diz ele, nem de licantropia clínica ele não sofria. Ele sabia muito bem o que estava fazendo, e tanto é que ele criava todo um passo a passo, né, para matar as pessoas, né? E acabou detalhando tudo isso em tribunal ainda, né, Sander? Exatamente. Então, assim, para mim, ele era um psicopata realmente ali, que criava as coisas na cabeça, premeditava tudo o que estava para acontecer, e ele acabou se deixando ser pego ali, naquele momento. E às vezes o psicopata é assim, ele precisa se alimentar daquele momento que está acontecendo ali e tal. E a partir do momento que aquilo perde um pouco de interesse, ele acaba deixando ser pego,
para que a emoção dentro dele retorne. E é isso que acontecia. Minha opinião ali, ele passava por esse caso. Não era licantropia. Licantropia realmente é algo assim diferente. É o que o nosso amigo lá, não, né? O Bill Ramsey. Que não é amigo, não. Não era amigo, não. Mas assim, é a história desse Bill Ramsey aí, que era um possível lobisomem inglês. Né? Exatamente. Ele sofria, eu acho que ele sofria de licantropia. Ele achava que era. Ele não lembrava com detalhes assim. Não lembrava com tantos detalhes. Ali tinha os ataques, né? Ali que ele cometia e tal. Mas assim, ele não lembrava com tantos detalhes o que acontecia. Ele disse que dava um apagão nele e depois de algum tempo que ele voltava em si, né? E ali realmente era um caso de uma possessão ou de um caso de licantropia. O caso do Bill Ramsey. Mas se tornar realmente um lobisomem, como ele falava, um lobisomem inglês, eu acredito que não. Aqui também o caso do Manuel Roma Santa. Ele não sofria, minha opinião, não sofria de uma licantropia, nem do caso de um lobisomem espanhol, mas assim, eu acho que a mente dele era muito fértil, realmente uma pessoa doente da mente ali, e aí seria um possível psicopata. Não sabemos, né? Exatamente. Isso em 1850, 1860, ele nasceu em 1809, e teria falecido de um problema no estômago, um possível câncer que deu no seu estômago, em 1863. Né? Teria sido condenado, teria sido preso, as pessoas teriam teriam condenado ele à morte por forca, mas acharam tão incrível aquela história que foi reunida uma comissão médica para avaliar ali a mente dele. E aí falou, não vamos matá-lo, nós vamos deixá-lo numa prisão perpétua ali, para avaliar, estudar o caso dele mais a fundo. E aí ele acabou falecendo mais ou menos nessa época, em 1863, não sabendo se estava preso ou se tinha sido liberado, ou estava no sanatório, um manicômio, alguma coisa assim. Né? Hoje eu não sei, isso aí eu não tenho certeza. Eu li algumas coisas na internet, parece que existem alguns documentos ainda, acho que é na Espanha, sobre como o Manuel Roma Santa matava. Parece que existem documentos escritos, tinha uma cidade, acho que é no sul da Espanha, a qual ele levava algumas pessoas, que é a cidade de Santander. Se eu não estou enganado, lá existem documentos. Eu li e acabei esquecendo qual que é o local que existe documentos, e falando sobre o que o Manuel aí, Roma Santa, fazia as mortes dele. Daí. Inclusive, nesse documento está a palavra licântropo, né? Que tratavam ele como um licântropo, que seria licã-lobo, né? Tropo, homem-lobo, né? Parece-me que existe, eu só não lembro a cidade. Se vocês pesquisarem aí, vocês conseguem achar. Mas isso está lá na Espanha, lá, né, Sander? Isso, bem interessante mesmo esse caso. A gente viu, né, esse caso, conversamos com o Ari, falamos, vamos levar esse assunto, esse tema, lá para os nossos inscritos, nossos amigos, os nossos telespectadores, que estão aí todo domingo, às 21 horas, horário de Brasília, nos acompanhando em diversas regiões do Brasil. Será que poderia ser também, não só aí a parte de licantropia, uma transformação, mas algo mais sobrenatural, uma possessão demoníaca? Pode ser. Que acabava se apossando do corpo dele ali, fazia com que, mesmo ele lembrando, não conseguisse se controlar e acabasse fazendo vítima aí as pessoas à volta dele. Isso que você pensou, você falou agora, Ali, eu acho que foi o mesmo pensamento das pessoas na época. Exato, né? Por que naquela época? Porque naquela época era muito instigativa essa parte de sobrenatural. Não tinha lá a parte de bruxaria, onde às vezes podiam queimar a bruxa. Exatamente. Aconteciam as coisas e tal, a parte sobrenatural. Então, eu acho que isso instigou realmente o pensamento das pessoas, principalmente das autoridades. Vamos ver o que nós estamos tratando para que outras pessoas não apareçam da mesma forma. Exato. Então, acho que isso que aconteceu ali. Vamos ver se não é alguma coisa sobrenatural. Vamos dar um tempo, deixar ele um pouco na quarentena ali. A gente vai ficar observando ele de longe ali para ver qual que vai ser a reação dele e tal e tal. Eu acho que realmente também tem esse caso aí que
pode ter acontecido Uma isso. possessão. Uma possessão Talvez. demoníaca. Não o que acontecia, mas que as pessoas achavam que podia ser isso. Eu acho difícil ser uma possessão, por quê? Porque, como a gente falou, tudo era premeditado. Tudo premeditado. Sabia muito bem o que estava Sabia fazendo, muito bem, né? sabia muito bem o que estava fazendo. E ele deixou rastros disso. As cartas que ele escrevia pelas pessoas que sumiam, para as famílias achar que eram eles ainda que estavam vivos. Então ele premeditava tudo. Então isso que é incrível realmente nessa história, que tudo é bem certinho, tudo ele programava na sua cabeça para que desse certo ali, né? Exato, né, Sander? Então, E agora? qual que é a sua opinião aí sobre essa história do Manuel Blanco Roma Santa? Ele era um possível lobisomem espanhol? Ele era um caso de licantropia clínica? Ou um caso de um psicopata que matou várias pessoas em regiões lá da Espanha, principalmente a região de Alariz. Por isso que ele ficou conhecido como lobisomem de Alariz, lá na Espanha, né? Que realmente é uma história muito incrível mesmo. Exato. Para mim é psicopata. Né? Como a gente fala bem no popular aqui, tinha um parafuso a menos, eu acho. O cara era bem... assim, ele premeditava tudo, ele fazia muitas coisas, tirava a gordura das vísceras, da barriga das pessoas para vender, criar produtos, fazer sabão. Vendia, pegava as roupas das pessoas que ele matava, levava em outras cidades próximas para vender em feiras, ali e tal. Então é muito incrível mesmo essas histórias que aconteciam ali. O Manuel Blanco Roma Santa. Exato, né? Antes de continuar, só queria pedir novamente, curte, comenta, compartilha aí nosso vídeo que você mostra para a plataforma que ele tem relevância e a plataforma mostra para mais pessoas. Só confirmando, você vê a gente pedir, não só eu, mas se você for ver vários vídeos aí na internet, pede para você curtir. Mas por um acaso, você sabe o que é, o que significa a curtida num vídeo, para que serve? Toda vez que você marca ali uma curtida, a plataforma entende que ele tem relevância e mostra para mais pessoas. Então, por isso que a gente pede. Ouviu? Acha que a gente mereceu a sua curtida até agora? Então, vai ali na mãozinha e curte o vídeo para nós, que a gente fica muito agradecido. Pega o dedinho lá e clica lá, e like, né? Exatamente. Então, essa foi a nossa história de hoje. A gente vai ler agora os comentários aqui para vocês. Mas realmente é uma história incrível, cara, que mexe realmente com a imaginação das pessoas, da gente mesmo, exatamente, né? Que limos o material aí para poder trazer aqui para vocês. Assim, se fosse hoje, a gente teria algumas histórias meio parecidas assim. É estranho, né? E ele fazia muitas mordidas. Eu não sei se ele até não criava essas histórias de mordida também. Ele ia lá e mordia o corpo das pessoas. Ou capturavam um lobo para o lobo morder, comer as pessoas ali. Exato. A carne das pessoas para que falasse, não, tá mordido que é um lobo. Eu não sei se hoje... eu assisti vários documentários sobre lobo, disse que não é muito fácil para você capturar um lobo. E por incrível que pareça, diz que um lobo não é muito chegado em carne humana. E um lobo diz que é um dos seres, aliás, diz que é extremamente inteligente e extremamente estratégico, né? Será que ele não sofria mesmo dessa maldição? Ou talvez ele pode sofrer mesmo, né? Ser um lobisomem? Não sabemos. Realmente é uma incógnita, é um ponto de interrogação que vai ficar aí marcado nessa história aí do Manuel Blanco Roma Santa. Marca aí nos comentários pra gente o que você acha, o que você achou dessa história e qual que é a sua opinião sobre Manuel Blanco Roma Santa, tá bom? Até hoje não é falado o que realmente aconteceu com ele. Se ele era um possível lobisomem de Alariz, na Espanha, se ele era uma pessoa que sofria de licantropia ou se ele era um psicopata. Não sabemos. Não se sabe. Até hoje não se sabe o que realmente aconteceu. Né? Exato, né? Então Temos nós vamos... comentários?
comentários, nós vamos fazer o primeiro comentário do nosso amigo Robson SL Ribeiro. Ele comentou há 2 semanas atrás, lá no nosso vídeo do Gritador. Exato. Ele tinha feito um relato sobre o Gritador, bem longo que a gente leu, e ele fez mais um. Só que o primeiro relato que ele tinha feito, ele fez no vídeo do Wendigo. E a gente leu aqui junto com vocês. E agora, no vídeo do Gritador, ele fez outro relato, comprido também. E a gente vai ler aqui também junto com vocês. Né? E antes do Sander ler, eu só queria falar para vocês que tá tendo muito comentário em outros vídeos que a gente fez. Né? A gente não consegue estar lendo todos, né? A gente não sabe como que a gente vai fazer, mas a gente sempre está respondendo todos. Mas só essa semana deu mais de 15 comentários, 20 comentários em outros vídeos, né? Então tá ficando... E ainda bem que tá ficando mais difícil para ler comentários, mas sempre que vocês comentarem nos vídeos que a gente faz, na próxima semana, a gente já começa a ler os vídeos, tá bom? Então eu vou vou começar aqui com com esse comentário do Robson SL Ribeiro, do Gritador, que é o que a gente não deu tempo de a gente ler. E depois desse comentário eu vou ir para os comentários de domingo passado. Exato. Que é sobre o vídeo do Jason Voorhees. Então você comentou e a gente vai ler aqui. Primeiro eu vou para esse comentário dele, que é um comentário à parte. E depois eu retorno para os comentários de domingo passado. Então o Robson SL Ribeiro. Boa noite. Sou o Robson aqui de Curitiba. Tenho também mais uns relatos sobre um possível gritador. Em 1996, morei com meus avós maternos ali em Campo Magro, aqui na região metropolitana de Curitiba. Vi muitas coisas estranhas, principalmente à noite, quando eu voltava da escola naquelas estradas escuras. Teve uma noite que eu acordei de madrugada, lá pelas 2 ou 3 da manhã. E vi que o lampião estava aceso no quarto dos meus avós. Achei estranho eles estarem acordados naquela hora. Então escutei meu avô conversando com minha avó. Ele descreveu que passou algo voando por cima da casa. Aquilo tinha a voz de homem, mulher, cachorro, gato, boi, galo e outros animais. Haviam gritos como se fossem vários espíritos. Aquilo passou por cima da casa e seguiu para o meio do mato. Eu não cheguei a ouvir, pois quando acordei, só escutei a conversa dos dois. Meu avô também teve outro sítio nos anos 80, em Cerro Azul, Paraná. Lá, no local também isolado, no meio da mata. No alto de um morro, até hoje, tem um cemitério antigo. À noite se ouvia gritos lá, e aquilo passava voando por cima da casa, e ia adiante, gritando. Meus avós e meu tio já ouviram isso. Eu era muito pequeno na época, não cheguei a escutar isso, mas sempre ouvi muitas histórias de terror sobre aquele lugar. Abraço, Sander e Ari. Sucesso ao canal de vocês. Obrigado, Robson SL Ribeiro. Obrigado, Robson. Pelo comentário aí, que o relato, né, que você fez pra gente aí no vídeo do Gritador. Ok? Obrigado mesmo. Caramba, né? Uma experiência bem fora do comum, né? Bem, realmente incrível. E assustadora, né? Imagina passar alguma coisa gritando por cima da casa. Você não saber o que é, né? Você não saber o que é. Ô, louco, né? Isso é bem incrível mesmo. Obrigado, Robson, lá pelo seu relato, tá bom? E aí agora a gente vai realmente para os comentários do último vídeo, né? Que foi... Isso. Agora nós vamos para o último vídeo da semana passada, que foi sobre o Jason Voorhees. O famoso Jason. A história é incrível também, que mexe com a imaginação das pessoas, porque foi uma franquia de muito sucesso, de filmes de muito sucesso, lá que iniciou lá em 1980,
até hoje. Muito sangue, muita morte, né? Chamou muita atenção, né? Exatamente. E por incrível que pareça, alguns dizem que não, mas há uma suspeita que foi inspirado em casos reais, né, Sander? E agora nós vamos começar os comentários de domingo passado, né? Que você escreveu. E a gente vai ler aqui no último vídeo do Jason Voorhees. E o Zilmar Saraiva fez um relato. Zilmar Saraiva? Zilmar Saraiva. Aliás, Zilmar Saraiva. Zilmar Saraiva 177. Vamos ler o relato dele aqui. Eu tenho um relato, aconteceu comigo. Eu morava com meu irmão, minha cunhada e meus sobrinhos. A casa era grande, 2 andares. Eu dividia um quarto no andar de cima com meu sobrinho. Na época tínhamos 14 anos. De madrugada, vi uma mulher de branco no quarto. Achei que era minha cunhada, porque o guarda-roupa dela era no nosso quarto. Não dei bola e voltei a dormir. No dia seguinte, levantei para ir para a escola e vi minha cunhada tomando café. Perguntei por que ela não foi trabalhar. Ela disse que estava de folga e dormiu a noite toda. Então, até hoje, não sei quem era a mulher de branco que vi no meu quarto de madrugada. Caso real, dou minha palavra. Saraiva de São Paulo. Obrigado, Saraiva, pelo seu relato e seu comentário. Caramba, mulher de branco, cara, isso tem muito. Eu tava dando uma olhada aí na internet, tem muita história aí sobre mulher de branco aí, de pessoas que enxergam essa mulher de branco e do nada ela some, né? Tem um canal, eu sempre assisto alguns vídeos dele, assim, o jeito que ele conta a história também é muito bacana. Não tô lembrado o nome da pessoa. Ele conta alguns vídeos, ele recebeu um vídeo lá de um homem que trabalhava num pátio de uma empresa. E esse pátio da empresa dava do outro lado da rua uma igreja abandonada. E ali diz que toda noite uma mulher de branco entra na igreja, fica alguns segundos e sai novamente. Ô, louco. E tem o vídeo, cara. Ô, louco. Apareceu o vídeo lá. E como tem como mandar esse vídeo pra mim? Se eu conseguir baixar esse vídeo, eu mando pra você, mas não é nem só se estiver no YouTube. Eu vi no TikTok, esses shortzinhos sim, que aparece ali. E tem, cara, aparece mesmo o cara gravando com o celular, assim, e longe assim, aparece aquele vulto de branco entrando na igreja, que tá tudo escuro, à noite, e depois saindo de lá. E o interessante, o que é? É que o cachorro late. Tem um cachorro ali, vigia daquele pátio, e o cachorro fica doido latindo. Ou seja, se o cachorro latiu, alguma coisa realmente tem ali. Interessante, é um vídeo bem que faz a gente pensar aí um pouco, né? Então aqui foi o relato aí do nosso amigo Zilmar Saraiva. Obrigado, Zilmar Saraiva, lá tá bom? De São Paulo. Eu acho que é São Paulo capital, né? Se eu estiver errado aí, nos fale... Zilmar Saraiva. Abraço para todo o pessoal de São Paulo aí, tá bom? Exatamente. Deixa eu ver aqui. Abriu propaganda, mas dá certo. A Quinha Santos. Quinha Santos, sempre top comenta. Demais. Obrigado, Quinha Santos. Obrigado, grande abraço para você aí, Quinha Santos. O Samuel Dantas. Grande Samuel Dantas. Boa noite, tema excelente. Boa noite, obrigado Samuel Dantas. O Francisco Vinícius, 5. Agora ele colocou um 5 ali no final. Ali. Amigos, depois vou dar 2 sugestões aos amigos. Abraços do amigo Francisco Vinícius. Sucesso. Vocês merecem. Obrigado, abraço. Francisco. Abraço. Francisco Vinícius, que tem o canal Arquivos Kolchak, também no YouTube. E ele lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Abraço. Obrigado, pelo comentário. Ana Caroline Souza, 4377. Ela é lá de Recife, Pernambuco. Boa noite. Hoje cheguei tarde do trabalho e não pude acompanhar ao vivo, mas nunca deixo de prestigiar vocês. Deixar meu like e compartilhar
nos meus stories. Puxa, bacana. Nossa, que legal. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Ana Carolina. Adorei o tema de hoje. Ana Caroline Souza, lá de Recife, Pernambuco. A gente agradece de coração mesmo, tá bom? Um abração, tá? Zilmar Saraiva, ele tinha comentado antes. Fala, gurizada. Top demais. Abraços, Saraiva de São Paulo, capital. Então ele respondeu, minha São Paulo, capital. São Paulo, capital. O Zilmar Saraiva, 177. E gurizada. Valeu. Então, com sotaque aqui do sul ainda, né? Ainda, bacana. A gurizada é muito usado lá no Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, a gente chama mais de piazada, mas valeu mesmo, obrigado aí, né? Exatamente. O Robson SL Ribeiro. Boa noite, sou o Robson aqui de Curitiba, contém um relato no vídeo do Gritador. Sim, lógico. Se puderem ler, é outra história que aconteceu na minha família. Abraço. A gente acabou de ler aqui. O Robson Ribeiro, a gente leu, o primeiro comentário foi esse relato teu lá sobre o Gritador. Obrigado, Robson, pelo comentário, tá bom? O Zilmar Saraiva também comentou, boa noite, falem sobre as criaturas crípticas. Saraiva de São Paulo, abraço. Uma pesquisada, né? Seria a criatura críptica? Não sei procurar, ainda, tem que dar uma estudada, né? Estudar aí pra ver. Mas mesmo assim, obrigado, tá bom? O Fix Splendida 018. Cadê o Júnior, pô? Pra fazer mais live. Logo ele estará aqui novamente. Logo ele estará. As coisas estão se melhorando, ainda bem, lá pro lado dele. Logo ele aparece por aí, tá bom? Ele está com problema de saúde na sua família, né? Então por isso que ele está afastado, meio sumido das telas, né? Então é isso aí. O Mauro Caetano. Sabe quem que é o Mauro Caetano? Quem é o Mauro Caetano? Mauro J2X. O Mauro J2X. Agora ele colocou um sobrenome. Ele mudou. Diz que devido a celular. Ele colocou devido um celularzinho, um X no celular. Assim. Ah, tá. Então ele agora mudou aí, Mauro Caetano. Obrigado, Mauro, tá? Pela presença, tá bom? O Jason era o cara mais rápido do mundo. A vítima corria, parava para descansar e o Jason já estava esperando. Aí tchau. Verdade, irmão. Aí tchau cabeça, ele escreveu. Tchau cabeça, verdade, exatamente, bem observado. Então aí, o Mauro antigo que Mauro. Era J2X, né? Vamos falar agora, antigo Mauro J2X. O Mauro que tá com a gente desde o começo, né, Mauro? Isso. Quando a gente tinha lá 3, 4 inscritos, no máximo era, né? Algumas visualizações e 10, 12 visualizações, o Mauro estava com a gente, né? Exatamente. Até hoje. Quem estava com a gente também está até hoje a Leda Maria, 8001. Claro. Não sei porquê, mas sempre confundo o Jason com o Michael Myers. Acho que seja por ambos usarem máscara. Michael Myers é o do Massacre da Serra Elétrica. Exatamente. Ou não? Sabe que agora você me confundiu, o do Halloween. Leda. Não, é do Halloween. Acho que é do Halloween. Michael Myers do Halloween, exatamente. Do Massacre da Serra Elétrica é outro. Acabei esquecendo agora também. Acho que por ambos usarem máscara. Com certeza esse tipo de filme deve ter alguma inspiração com algum fato tenebroso real, mas carregam a mão na violência e no realismo fantástico. Como alguém morto por afogamento ressurge, comete crimes hediondos, não é mesmo? Exato. Não tem fundamento. Depois dessa série de filmes, vários outros seguiram a mesma pegada. Acho difícil encontrar outro canal que dê tanta atenção aos inscritos como vocês. Vocês são incríveis. Um abraço caloroso a ambos. Muito obrigado aí pelo carinho. Leda Maria, 8001. A Sempre Leda comenta aí. A Leda Maria que nunca deixou a gente desde o primeiro, acho que os primeiros programas aí que a gente fez aí. Ela tá com a gente até hoje. Isso. Né? E toda semana ela tá ali com a gente, né? E a Leda Maria, o que você achou da história de hoje aí do Manuel Blanco Roma Santa? Será que ele também contava histórias? Ele tinha uma boa lábia para conseguir ter esse poder de persuasão para com suas vítimas. E também tentou colocar esse poder de persuasão para as autoridades no momento que foi pego. Então, assim, ele tentou contar uma história, né? Ali para tentar encobrir os seus crimes hediondos que ele cometeu também, né? Obrigado, Leda Maria, pelas palavras e pelo carinho aí com a gente, tá bom?
Para você, Leda Maria, o Manuel Roma Santa, ele foi um lobisomem espanhol? Ele foi aí um caso de licantropia? Ou ele foi aí um psicopata que matou várias e várias pessoas em diversas regiões da Espanha? Abração, Leda. Obrigado pelo comentário, tá bom? Um abraço, Mauro J2X. Vai continuar sendo sempre o Mauro J2X. Mauro Caetano, abraço para você. Obrigado por sempre estar aqui no nosso canal. Vamos agora para os comentários. Eu não sei se, só cortando o Sander, eu não sei se eu estou enganado, mas parece que teve um filme do Manuel Roma Santa. Teve o filme do Manuel não estou enganado, Roma Santa em 2004. Isso, eu não estou enganado não, parece que teve um filme. Só que colocaram um autor alto, estatura completamente normal. Diferente. Totalmente diferente. E também o final aí diz que não foi tão igual quanto a história original. Pô, sacanagem, história real. Pô, brincadeira, então aí hein? é um filme, tá lá, Manuel Blanco Roma Santa, ou Roma Santo, o nome do filme, é de 2004. Tá lá. Exato. Tem no YouTube. Exato. Se não me engano aí. Mais comentários, Sander? Temos comentários do chat. Ah, sim. Vamos abrir aqui. Da Amazon lá, vai falar da Amazon hoje? Exatamente, eu queria só pedir para você, caso você faça suas compras aí, dá uma passadinha no site da Amazon, ou entra pelo nosso link na descrição e no primeiro comentário fixado, que você é direcionado diretamente para o site da Amazon, porque nós somos associados da Amazon, tá? E cada vez que você faz uma compra lá pelo site, você apoia diretamente o nosso canal, tá bom? Então, se fazendo isso, você pode apoiar direto o canal e a gente agradece muito, tá bom? Vamos para os comentários do chat do domingo passado. Raquel Barsotti, essa sempre está comentando, todo domingo está lá. No final de semana. Hoje com certeza está também, né? Raquel Barsotti. Sem palavras mesmo, obrigado pelo apoio, tá? Todos os comentários de hoje a gente vai ler no próximo domingo, hein? Próximo domingo a gente terá os comentários de hoje que vocês estão fazendo, tanto os comentários normais, quanto o comentário do chat, quanto os comentários que vocês vão fazer durante a semana. A gente vai ler aí no próximo domingo aqui com vocês. O que você acha, Raquel? Raquel Barsotti, o que você achou dessa história aí, hein? Ela escreveu aqui: hidrocefalia não necessariamente deforma a pessoa. É excesso de água no cérebro, que com a colocação de uma válvula que drena essa água, a pessoa tem uma vida normal. Tem uma vida normal. Então foi colocado aqui devido à história do Jason Voorhees, que ele teria essa possível hidrocefalia ali. E teria, né, por isso que ele tinha essa uma leve deformidade na sua cabeça. E também, assim, por isso que ele tinha esse medo, esse receio das pessoas, por isso que ele usava a máscara ali. A partir do terceiro filme, ali que ele usava essa máscara ali no filme do Jason Voorhees. Bem lembrado, Raquel. Bem lembrado, a pessoa que tem hidrocefalia, ela pode ter uma vida normal. Tendo tratamento. Tem tratamento, hoje em dia tem tratamento para tudo, né? Com certeza. Aí também hidrocefalia tem esse tratamento hoje em dia, né? Obrigado, Raquel, tá bom? Aqui, ó. Silva, não sei, só está escrito o nome Silva. Estávamos andando a cavalo em 1993 na zona da Mata Mineira, na fazenda do meu avô. Quando passamos por uma gruta, ouvimos um bebê chorando lá no fundo dessa ribanceira. Ô, louco! Quando descemos para ver, tinha um bebê enrolado em um manto. Nossa! Quando fomos ver ele estava sorrindo, com os dentes enormes e afiados. Saímos de lá correndo. Ô, louco! Essa fazenda do meu avô era muito mal assombrada. Meu Deus! Sai azar. Como que é o nome dele? É Silva. Silva, obrigado pelo comentário, tá bom? Aqui. Só não falou pra gente da qual cidade que você tá falando, o estado. Fala pra gente aí, tá bom? Exatamente. O Rafael Kaitoshoma. Grande Rafael. Boa noite, senhores, os melhores do Brasil. Caramba, eu que pedi sobre o Jason. Verdade. E eles atenderam o meu pedido, muito massa.
Valeu. Rafael Kaitoshoma aí sugeriu um bom tema pra gente. Né? Eu não tava lembrando no dia, mas foi o Rafael mesmo. O Rafael que pediu pra gente falar. E o gostoso é isso aqui, ó. Tá eu aqui, o Ari tá aqui. Parece que todos vocês estão aqui junto com a gente. Exatamente. Ó. A gente está aqui, estamos conversando junto com vocês aí. Então isso que é bacana. Quem sabe um dia isso não aconteça, né? Fazemos um palco. Exatamente. Eu vejo, já cheguei a ver alguns canais que fazem encontro com inscritos, né? Quem sabe aí mais pra frente, quando tiver. Fazemos talvez, igual um encontro aí. Né? Igual o programa livre que tinha, lembra? Lembra? Tinha o Serginho O Cruz, Sander foi bem nostálgico. bem nostálgico agora. Eu acho que... Todo mundo sentado ali, assim, no chão ali e tal. Daí vem o Ari lá e fala, garoto. Fala, garota. Então é isso aí, né? Então é bacana. De repente. Obrigado, tá bom? Obrigado pelo comentário. Que caiu ele. Caiu alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Ô, louco. A gente só ouviu o barulho. Obrigado, Rafael Kaitoshoma, tá bom, Rafael? Obrigado pelo comentário, tá? Vamos ver aqui. Rafael Kaitoshoma, Raquel Barsotti bombou nos comentários. Raquel tá demais, né? Obrigado mesmo pelo carinho. Vai que pegar a vocês têm pra carteirinha? gente. Vai ter vai tá junto com as primeiras já, tá? E a Silva, né? Pessoa Silva escreveu ali sobre essa fazenda dos avós ali, né? E a Raquel Barsotti comentou: eu nem passaria nem perto dessa fazenda. Já passei os perrengues também. A Raquel já ficou com o pé assim. atrás, né? Exatamente. A Clarissa Castelar. Coitado do Jason, seu erro foi nascer com deformidades físicas Exato. e sofrer na mão de gente capacitista. Ama a franquia e eu considero um dos vilões do horror que não é tão vilão assim. Ha, ha, ha. Abraço pra você, Clarissa Castelar. Abraço, Clarissa. Muito bacana teu comentário aí. Realmente ele teve como diz, infelizmente ele nasceu com um problema, né? E esse problema aí acarretou quase praticamente. É verdade, muito bem observado, bem, né? Exatamente. A Raquel Barsotti fez um relato. Minha mãe foi enfermeira de maternidade. Uma vez, uma moça fez de tudo para abortar e não conseguiu. A criança nasceu. Que coisa horrenda, tadinha. Nos olhos parecia algodão molhado. Acima das duas bolas vermelhas que pareciam cerejas. Tinha a arcada dentária completa. E mãos e pés que pareciam patas de elefante. Nossa. Uma xereta quis ver. As enfermeiras cuidavam com o maior carinho. Dando leite e tudo. Disseram para a família que tinha nascido morto. Durou quase um mês. Pagou por uma paredeira. Por isso não é mãe. Interessante o comentário aí. Complicado. Obrigado. Raquel, né, que escreveu? Raquel Foi a Barsotti. Raquel, né? Obrigado, Raquel. Exatamente. Então, seria isso aí os comentários do chat. Raquel Barsotti bombou nos comentários. Silva. Rafael Kaitoshoma. Ou seja, tantas pessoas aí sempre nos prestigiando aí nos nossos vídeos. Exato. E todos os comentários que vocês fizerem hoje, nós vamos ler aí na próxima semana, junto aqui com vocês. Todo domingo, às 21 horas, horário de Brasília, tem vídeo no canal Conectados S.A. Exato. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado mesmo. Só queria pedir novamente, curta, comente e compartilha o nosso vídeo aí. Dá uma olhadinha no nosso link de afiliado aí no site da Amazon lá também. Queria pedir para você dar uma olhada no nosso clube de membro e também ativa para a gente o nosso botão Hypar aí que você pode colocar o nosso vídeo com mais engajamento, né, Sander? Imagina se cada pessoa que assistiu nosso vídeo der um like. Um bom número. E se cada pessoa for lá no Hypar, clicar, sem custo financeiro, sem nada, não vai pagar nada, vai elevar o nosso vídeo lá para as cabeças. Exatamente, né? É isso aí, então hoje a gente falou aí sobre o caso do Manuel Blanco Roma Santa, um possível lobisomem espanhol, ou um possível caso de licantropia clínica, ou um possível caso de um psicopata que matou várias pessoas em regiões lá da Espanha. Você acredita que Manuel Blanco Roma Santa era um lobisomem? Ele conseguia se transformar em lobo mesmo? Ele é, como o Sander falou, um psicopata? Para mim, ele tinha um parafuso a menos, né? Mas, porém,
ele foi estudado, né, sobre os famosos casos aí de licantropia clínica, né? Caso você não saiba, existem até hoje pessoas que estudam licantropia clínica, né, em pleno 2025. Então, isso aí não é tão longe da gente, não, né? Mas você acredita em tudo isso ou não? Sander? Deixe sua opinião. Exato. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo aí cheio de mistério para você assistir. Exato. Beijão no coração de vocês. Obrigado a todos que comentaram. O carinho que vocês dão pro canal aqui é de muita relevância para nós. Obrigado a vocês que estão, me diz, até elogiando o canal. Tem muitas pessoas que estão elogiando o canal. A gente é um canal pequeno, estamos começando. A gente está avisando um futuro grande pela frente, graças a vocês. E com certeza vocês estão junto nessas, tá bom? Exatamente. Todos os comentários de hoje nós vamos ler no próximo domingo, aqui junto com vocês. Até mais, tchau, tchau, próxima semana. Valeu. Beijo no coração e até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau.